Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a apreensão de veículos irregulares no Brasil aumentou 54% este ano em comparação com 2022. São ônibus e carros que não têm autorização para transportar passageiros de forma comercial. Muitos veículos não têm manutenção adequada e, em alguns casos, o motorista não tem a habilitação exigida para conduzir determinados tipos de veículos. Mesmo assim, a busca por esse tipo de transporte é alta, seja dentro das cidades ou no deslocamento entre municípios. Por que a população, mesmo sabendo dos perigos, utiliza o transporte regular? Quais são os riscos em viajar no chamado transporte pirata e como denunciar esse tipo de situação? O 15 Minutos de hoje discute esse problema antigo e perigoso com Rodolfo Rizzotto, coordenador do portal de segurança SOS Estradas e fundador da entidade de vítimas de trânsito. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado aí pelo convite. Será um prazer participar aí com vocês. Quem nos acompanha nesse episódio é o repórter da Record TV de Goiás, Paulo Henrique Santos. Paulo, no último sábado, um grave acidente no Distrito Federal reacendeu a preocupação com esse tipo de transporte, não é isso? É isso aí, Fara. Obrigado pelo convite, sempre um prazer participar do podcast. Olá, Rodolfo também. Pois é, exatamente. Um ônibus de turismo tombou na BR-070, na divisa do Distrito Federal com Goiás. 5 pessoas morreram na hora e quase 20 ficaram feridas. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o ônibus era clandestino e estava tentando fugir da fiscalização na rodovia. Além de identificar a falta de autorização para transporte, foi identificado que o veículo estava sem seguro e com os pneus carecas. E, Fara, sobre o cenário atual do Brasil, só este ano foram mais de 1.200 veículos apreendidos, clandestinos, entre janeiro e 21 de outubro, contra 835 apreensões em todo o ano passado. Rodolfo, esse tipo de serviço clandestino, ele não oferece nenhuma segurança ao passageiro, já que ele não é legalizado e, por conta disso, muito mais difícil de ser fiscalizado, né? Sem dúvida. O próprio nome clandestino já indica que não é coisa boa, né? Então é uma questão até de bom senso dos passageiros entenderem que estão embarcando num veículo que não vai ter a documentação necessária, que poderá ser parado no meio da estrada e, inclusive, os passageiros terem que ficar esperando a chegada de um outro ônibus, às vezes em condições muito precárias. A manutenção do veículo estará em más condições, inclusive, algumas vezes é visível isso. Era o caso, inclusive, deste ônibus em Brasília. Os motoristas também, muitas vezes, não têm vínculo nenhum com a empresa que estão dirigindo. Eles, muitas vezes, nem estão habilitados mais para dirigir ônibus, que não passam no exame toxicológico. O número significativo utiliza drogas para suportar a jornada, então ele não passa no exame toxicológico de larga janela, que é obrigatório, e às vezes ele está dirigindo com uma categoria B. Por outro lado, há uma precariedade também da fiscalização, que a gente não pode comparar com 2022 ou 2021, porque 2022 ainda foi um período em que a pandemia afetou muito o movimento nas estradas. A ANTT tem desmontado uma boa parte do seu sistema de fiscalização, isso tem sido denunciado, inclusive, por fiscais. Então existe uma série de ingredientes e hoje você tem uma concorrência de um transporte supostamente regular de aplicativos, que também tem vários casos de transporte clandestino, e você tem também empresas regulares que também começam a operar de forma clandestina em determinadas rotas. Então é um cenário de horror que pode gerar sempre tragédias como essa que nós vimos em Brasília. Rodolfo, muita gente se pergunta por que os passageiros, mesmo sabendo dos riscos, acabam buscando essa alternativa do transporte pirata. E a gente sabe que o preço é um grande atrativo, uma vez que o valor das passagens muitas vezes é inferior a companhias tradicionais. Agora, nesse caso aí, Rodolfo, o barato sai caro muitas vezes, né? O preço pode ser a própria vida, né? Evidente que existe uma questão de preço que já faz com que o passageiro já tenha uma noção de que ele não está embarcando num transporte regular. O local onde ele vai embarcar geralmente é fora de qualquer área de fiscalização das autoridades, então é mais um indício desse tipo de clandestinidade do transporte. Outra motivação para os passageiros é a possibilidade de levarem excesso de peso, tanto que em vários desses acidentes você encontra no bagageiro fogão, geladeira, motocicleta. Quer dizer,
uma série de itens que já são de mudança, né? Já é mais um aspecto irregular desse transporte. Fora também passageiros que vão estar envolvidos com contrabando ou outras atividades criminosas que também vão se aproveitar disso. Ou seja, é um somatório de coisas que indicam que as pessoas de bem devem evitar esse tipo de transporte. E a gente tem que lembrar também que há uma responsabilidade do Poder Judiciário, que concede liminares para muitas dessas viagens, inclusive as de aplicativos, que vão colocar as pessoas em risco e depois, quando ocorrem as tragédias, ninguém vai verificar qual foi o juiz que concedeu a liminar para aquela viagem absurda. Agora, Rodolfo, essa é uma sensação enganosa, né? O preço imediato pode ser até mais barato e muitas vezes nem tão mais barato, porque na reportagem que eu produzi, trecho Goiânia-Cuiabá clandestino custava R$180 e eu achei preço em empresa regular a 160, até mais barato, inclusive. E, por outro lado, o passageiro não tem a segurança de ter motoristas treinados, monitorados, veículos, né, que deveriam ser revisados e também um seguro obrigatório para o caso de algum contratempo, né? E inclusive quando você tem essa condição de empresas que operam de forma clandestina, mas absolutamente transparente. No caso, inclusive, do ônibus de Brasília, pelas informações que eu tive, iam levar para o terminal de Taguatinga, perto do que eles chamam de cemitério ali, onde existem vários ônibus de transporte clandestino e embarque de transporte clandestino. Ou seja, o clandestino não é tão clandestino assim, né? As autoridades sabem exatamente de onde partem esses veículos, né? Então, a situação é muito grave e, consequentemente, você acaba gerando uma concorrência desleal que baixa o preço do transporte regular e faz com que muitas vezes o transporte regular comece a negligenciar também na manutenção do veículo, no treinamento do motorista, comece a fazer viagens sem parada. Isso é uma das coisas que está acontecendo, de aumentar o número de horas de direção contínua dos motoristas. Isso está ocorrendo em linhas regulares, inclusive em rotas como Rio-São Paulo, por exemplo, né? Empresas regulares de grandes grupos estão operando de forma irregular. Não tem nem autorização para fazer isso e a NTT parece que não teve condições de ver esse tipo de situação, né? O que é muito estranho também. Então, você vai criando todas as condições para que o transporte clandestino venha a evoluir e que o transporte regular acabe piorando por causa dessa questão de baixar o preço e ainda dar a possibilidade da pessoa carregar todo tipo de coisa dentro do bagageiro. Rodolfo, você citou um ponto importante, porque o transporte clandestino acaba criando pontos fixos nos municípios, nas cidades. Em aeroportos e rodoviárias, por exemplo, existem vans e até carros de passeio oferecendo corridas. Uma vez que todo mundo sabe onde ficam os pontos do transporte pirata, na prática, não seria mais eficaz fazer uma fiscalização mais ostensiva? Sem dúvida. É por isso que é estranho também essa falta de fiscalização. Só para que tenham ideia, há muitos anos, isso não acontece agora, até funcionários da NTT embarcavam em transporte clandestino, segundo algumas matérias que chegaram a sair nos veículos de comunicação de Brasília. Então, dos carros, eu já presenciei situações, por exemplo, no terminal rodoviário Novo Rio, da pessoa de chinelo e bermuda chamando os passageiros para viajar num carro para Búzios, para Cabo Frio, ficar chamando a pessoa. Onde é que está o carro? Não, está ali. Aí você olha lá embaixo do viaduto, num local ermo, o sujeito embarca com um outro que está dirigindo de bermuda e chinelo e a pessoa vai com bagagem, acreditando naquilo ali. Então existe uma ilusão de gente muito inocente, mas existe também uma procura de eu vou correr o risco que eu preciso pagar pouco. E depois, às vezes, você não só sofre um acidente, como você pode sofrer um assalto. Então, falta segurança pública e falta segurança no transporte, são duas coisas que são somadas. Agora, também não pode o poder público negligenciar a fiscalização, inclusive nos terminais rodoviários, que é o que também está acontecendo, que a gente percebe isso tanto na área federal quanto na área dos estados, como a gente está vendo em várias rotas. Agora, Rodolfo, com a chegada das festas de fim de ano, Natal, Réveillon, enfim, as pessoas costumam viajar com maior frequência, né? Viagens, inclusive, deslocamentos maiores. Por conta disso, o transporte clandestino tende a aumentar nessa época do ano? Tanto clandestino quanto regular em condições precárias. Inclusive dos motoristas que acabam dirigindo muitas horas, são pressionados a dirigirem muitas horas, inclusive no transporte regular. Aliás, uma das coisas que as pessoas têm que observar é o seguinte: quando elas vão embarcar, como foi o caso agora do acidente de Brasília, elas embarcam no Maranhão para ir a Brasília, são 30 horas de viagem e tem 2 motoristas. Onde é que eles vão dormir? Onde é que eles vão fazer o descanso de jornada? Dentro de um veículo em movimento. É óbvio que isso está errado, né? E no
no transporte regular isso também acontece. Nós tivemos aqui um acidente no Rio de Janeiro há 2 semanas, na realidade já no estado de São Paulo, na rodovia Presidente Dutra, de um ônibus que partiu do Rio de Janeiro e o motorista tombou com um ônibus próximo da fronteira de São Paulo, em Queluz, com todos os indicativos de que ele cochilou ao volante. Quando chega no final do ano, você tem muitos casos desse gênero. Você vai ter aumento do transporte, o mesmo efetivo de fiscalização, tanto da NTT, da Artesp, dos poderes concedentes, como da própria Polícia Rodoviária Federal, e um aumento substancial, o que faz de movimento na estrada, que vai facilitar, inclusive, o transporte clandestino, que vai usar também, muitas vezes, rotas alternativas, né? Que tornam a viagem mais longa, e eles vão andar em excesso de velocidade, isso é outra característica, e o passageiro tem condições de evitar isso. Uma das coisas que ele pode fazer, e no nosso site tem até uma indicação para isso, ele pode verificar pela placa do veículo, ele tem condições de verificar se ele está regular com o tacógrafo. O tacógrafo é a caixa preta do transporte rodoviário de passageiro. Ali você fica registrado a velocidade praticada, a distância percorrida e o tempo de direção contínua. Se esse equipamento estiver com a certificação vencida, ele não pode andar, ele não pode sair. E nós temos vários acidentes em que o ônibus, quando a gente vai verificar, o ônibus está com o cronotacógrafo vencido, não poderia estar circulando. No acidente de Brasília, por exemplo, o ônibus tinha 91 multas, quase todas por excesso de velocidade. Rodolfo, por falar em fiscalização, como é que a gente pode avançar no combate ao transporte pirata? Depende mais de quem? Da NTT, do Judiciário, dos entes federados, município, Estado, União? Como é que a gente pode melhorar isso? Em primeiro lugar, o próprio passageiro. Ele tem que entender que se estiver muito barato, ele pode estar pagando com a própria vida. Então, ele é o primeiro a fazer isso. Ele também tem condições de verificar, conforme eu disse, é muito simples. Você acessa o site do Inmetro pelo Estradas, tem lá a indicação, e você tem condições de verificar se o ônibus está irregular. É só você olhar os pneus. Se o pneu estiver careca, não embarque nesse ônibus, porque ele não vai estar em condições de segurança. Se ele não está numa coisa tão visível como o pneu, imagina como estão os freios. Quando você entra no ônibus, se o cinto de segurança não está funcionando, você também pode denunciar, se recusar a viajar. No acidente de Brasília, os corpos foram projetados para fora, a maioria dos passageiros também não estavam usando o cinto. Então, o passageiro também tem que usar o cinto. E ele também tem condições de perceber durante a viagem se o motorista está andando em excesso de velocidade, e no primeiro momento que ele puder, eles podem, inclusive, alertar a Polícia Rodoviária Federal pelo 191, se for uma rodovia federal, ou estadual, aí ele tem outros meios para entrar em contato com a concessionária para avisar que o motorista está abusando da velocidade, está colocando os passageiros em risco. Então, o passageiro em primeiro lugar. O poder concedente precisa ser mais fiscalizado pelo Ministério Público. O Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais também não têm sido muito ativos com relação ao transporte. Os auditores fiscais do trabalho têm feito um bom trabalho, mas tem uma estrutura muito pequena. O Paulo, se eu não me engano, está em Goiás. Em Goiás tem talvez a única equipe especializada em fiscalização de transporte do país, que é comandada pela Jaqueline Carrijo. É só verificar a dificuldade que é para a equipe dela trabalhar, e a nível nacional ela é uma referência, uma equipe de pouquíssimas pessoas que trabalham muito para garantir um pouco de segurança, e é preciso o Ministério Público do Trabalho também fiscalizar a jornada de trabalho nessas empresas, tanto nas irregulares quanto nas clandestinas. E, por fim, o Poder Judiciário também é responsável. O Poder Judiciário não pode conceder liminar para transporte clandestino. Quando acontece a tragédia, ninguém vai apurar quais foram as razões para que um juiz dê uma autorização para uma viagem para uma empresa desse gênero. Rodolfo, agora pelo que a gente conversou aqui, seja aqui em Goiânia, em São Paulo, no Rio, todo mundo sabe onde é que funciona, onde tem transporte clandestino, perto da rodoviária, perto de algum comércio popular. Falta o quê? Falta fiscal, falta interesse, a sensação é de que está enxugando gelo. Por que ninguém fiscaliza? Eu acho que faltam punições efetivas, como em tudo que envolve trânsito no país. Quando efetivamente as pessoas vão ser punidas? Realmente, quem é que vai ficar preso? Quando inclusive envolve mortes. Infelizmente, na maioria dos casos não acontece nada. Então, daqui a pouco, por exemplo, esse pessoal que estava fazendo o transporte lá do Maranhão para Brasília, que ocorreu esse tombamento com 5 mortes, eles fazem isso há muitos anos. Aliás, as multas que nós apuramos eram desde 2010, tinham 13 anos. 13 anos fazendo esse tipo de transporte, sendo conhecido porque estão fazendo esse tipo de transporte. É evidente que a autoridade não está fiscalizando como deve, e quando ela fiscaliza, quem deve punir efetivamente a empresa e os responsáveis pela empresa também não pune. Então é uma sensação de impunidade, e aí dá essa sensação de enxugar o gelo. Só que nós não estamos enxugando o gelo, nós estamos enterrando corpos, estamos falando de gente, de seres humanos, né?
Então, não só as vítimas que vão morrer nesses acidentes ou que vão ficar com lesões graves e definitivas, como seus familiares, né? Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do Rodolfo Risotto, coordenador do Portal de Segurança SOS Estradas. Obrigado, Rodolfo. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço ainda a presença do repórter da Record TV de Goiás, Paulo Henrique Santos. Valeu, Paulo. É isso aí, Fara. Obrigado, sempre uma honra falar com você. Eu agradeço também aí todas as informações e esclarecimentos do Rodolfo e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!